Salve rapaziada, mais um vídeo pro canal, caras. Vamos ver aqui um pouquinho sobre a repercussão aí da vitória do Flamengo sobre o Esperance Tunísia. Ainda tá repercutindo, não só aqui no Brasil, mas como mundialmente. O Mauro César falou sobre isso, sobre a repercussão da vitória do Flamengo e como o Flamengo chamou a atenção de outros lugares aí do mundo, porque é um time extremamente bem organizado pelo Felipe Luiz. Vamos dar uma olhada no que ele falou. O vídeo é lá da Jovem Pan Esporte, o link vai estar aqui na descrição como crédito. Bora pro vídeo. É que a gente está acostumado a ver o Flamengo, sabe que o Flamengo tem esse problema e precisa melhorar nisso aí. Mas quem não vê o Flamengo ficou muito impressionado com a organização tática da equipe. Eu estive vendo agora, ontem de madrugada, depois que eu voltei da viagem, fiquei olhando aqui a repercussão de jornalistas internacionais, veículos, né? E hoje de manhã também, muita gente elogiando. É claro que o fato de ser o técnico, um ex-jogador que fez carreira praticamente toda lá na Europa, também ajuda a gerar repercussão, porque todo mundo conhece o Felipe Luiz. Mas muitos elogios, muita gente muito bem impressionada, especialmente com a maneira organizada e meio a europeia do time do Flamengo, que várias vezes ontem era um 3-4-3, né? Os dois zagueiros, o volante que vinha buscar a bola um pouco atrás, lá na frente o Luiz Araújo, ora o Gerson subindo, o Luiz Araújo ficava um pouquinho, né? O Arrascaeta e o Pedro, e os 4 homens do meio. E funcionou bem. Faltou, repito, ser um pouco mais objetivo, mais letal. Se tivesse sido fazendo mais gols, teria sido a atuação perfeita para uma estreia. Repito, um adversário que não é desafiador, mas que foi vencido com uma certa autoridade que poderia ter sido até um pouco maior. Acho que esse é o único ponto que tem que melhorar. E sexta-feira, um detalhe importante. O técnico italiano do Chelsea, Enzo Maresca, já reclamou do calor. Ele reclamou de duas coisas. Uma, o fato de ter jogado no estádio Atlanta com 50 mil lugares vazios, coisa que o Chelsea não está acostumado, porque os times ingleses só jogam para casa 100% lotada, né? O estádio com 70 mil lugares tinha cerca de 20, 21 mil torcedores, então tinha aproximadamente 50 mil cadeiras vazias. Ele achou aquilo muito esquisito. Isso repercutiu muito na imprensa inglesa, inclusive. Muita gente falando sobre isso lá. Olha o Chelsea jogando para o estádio vazio. O que é isso? O que significa isso? Bem, o povo aqui não é apaixonado por futebol, né? Algumas regiões você vai ter mais gente interessada, né? Nova York, Miami, talvez uma outra cidade, mas em Atlanta não, como aqui, na Filadélfia também não. Os caras até vão lá no jogo do time da cidade, que lidera a liga lá, estádio para 18 mil pessoas, mas jogos de outros times realmente não despertam o interesse das pessoas. E a outra coisa que ele falou foi do calor, dizendo que o calor é muito forte, jogaram num clima abafado, e sexta-feira a previsão, o jogo é 3 da tarde na sexta, é de 30 graus na hora do jogo, isso pode contar aí uma sensação térmica de 33, 34 talvez. Eu estou tomando por base o que eu mesmo senti semana passada, 32 graus, você olhava lá, sensação térmica, 35, 36. Então, ele já fala em revezar jogadores. Então, pode ser que ele mexa, parece, né? Tudo indica que ele vai mexer no time, talvez alguns titulares não joguem, possa preservar alguns jogadores, já fez isso mais ou menos nesse primeiro jogo. Então, talvez o Flamengo enfrente o Chelsea mexido por conta do desgaste, final de temporada, calor, e também pensando em administrar um pouco o seu elenco, o Maresca, para seguir na competição, né? Sem desgastar demais os seus atletas. Isso também pode ser muito importante no jogo de sexta-feira. E eu acho que pode dar jogo. Se o Flamengo fizer um bom jogo, o Flamengo fizer um jogo correto, o Flamengo jogar bem, jogar o que pode, claro que dá jogo. O Flamengo tem jogador para isso. Flamengo e Palmeiras têm time para enfrentar essas equipes. Eu falei, o Palmeiras poderia ter vencido o Porto, que ele é o mais fraco dos europeus. Faltou também o quê? O Palmeiras, definição das jogadas. Aproveitar o volume de jogo e as chances criadas. E não aproveitou. Então acabou empatando com um time que era vencível, digamos assim. Mas mesmo aqueles mais qualificados, não os top de linha. Acho que pode dar jogo sim, fazendo um bom jogo, encaixando um bom jogo. Dá para chegar, dá para enfrentar e para fazer um bom papel. Nem fala, né? Nem fala isso, porque o Vampeta já começou a tremer, já falou que vai ter jogo, que o Flamengo pode surpreender o Chelsea. Então eu não quero, meu amigo Marcos André, além de mais duro, que ele está mais duro hoje, perdeu 100, que ele fique ainda preocupado com o que pode vir pela frente, Bruninho. Até porque, Bruno Prado, a gente estava falando ontem, e aí eu até disse que eu não acho nada improvável o Flamengo arrancar um empate, pelo menos, contra o Chelsea. Não acho esse time do Chelsea nada demais. Hoje, não acho mesmo. O Chelsea, algo demais. Ainda mais com essa informação do Mauro, que o Chelsea pode fazer um rodízio, pode colocar aí jogadores titulares no banco, poupar alguns titulares por causa do calor, por causa do fim da temporada. Ou seja, cresce a chance do Flamengo conseguir um empate, pelo menos. E aí a minha pergunta é a seguinte, Bruno. Flamengo tem Chelsea e Los Angeles FC pela frente.
o Chelsea tem o Flamengo e o Esperance pela frente. Num possível empate entre Flamengo e Chelsea, quem você acha que é o adversário mais fraco? Esperance ou Los Angeles FC? Para que Flamengo e Chelsea tentem, numa possibilidade de empate entre os dois, fazer saldo de gol. Quem tem mais chance de golear, um dos dois, Flamengo, Los Angeles ou Chelsea, o Esperance? E outra, Bruno, realmente uma boa repercussão internacional. Eu até vi hoje que o AS, além de elogiar muito o Felipe Luís, os jornais da Espanha, né, onde ele foi mais ídolo, lá no Atlético de Madrid, disseram: Chelsea, cuidado. Foi uma das frases na reportagem do AS falando sobre esse time do Flamengo. Bom, dos outros dois do grupo, eu gostei mais do time do Los Angeles do que do Esperance. Inclusive, até comparando com os outros americanos, que é a liga que eles disputam, para mim o Los Angeles é o melhor dos três ali, em relação ao Seattle, ao Inter Miami. Para mim o Inter Miami é o pior, depois o Seattle e depois o Los Angeles. Entre o Los Angeles e o Seattle, eu achei o time do Los Angeles mais organizado. O Seattle Sounders deu um susto no Botafogo, mas defende muito mal. E eles são meio atrapalhados também para chegar a finalizar. Eles arriscam bastante, assim. Eles, quando estavam perdendo o jogo, foram para cima, quase empataram. O Los Angeles eu achei um time mais bem postado, mais bem organizado em campo. Gostei mais do Los Angeles do que do Esperance. E do Flamengo, o Flamengo é um time muito bom, um time organizado, um time que é bem treinado. É um time que tem realmente, o Felipe, ele fez a carreira dele praticamente toda como jogador na Europa, as referências dele como treinadores são treinadores europeus. Então é um time que tem uma maneira de jogar mais próxima de times europeus, como o Palmeiras também. São estilos diferentes um pouquinho, mas são times muito bem organizados, assim, são times que... o Felipe, ele gosta muito de ter a bola, mas eu nem vejo assim, o Flamengo como um time que ele vai se impor totalmente por envolver o adversário. Acho que ele se impõe mais pressionando, até mais do que rodando a bola. O Flamengo tem essa dificuldade até de finalizar mais, mesmo dominando o jogo, porque quando ele já não tem o gás para pressionar tanto, ele ainda tem um pouco de dificuldade de articular jogadas quando ele está com a bola, sem aquela mesma força de início de jogo e o adversário está fechado. Acho que o Flamengo se impõe mais assim pela pressão mesmo, de roubar a bola muito rápido, de roubar a bola e ter defensores e volantes que saem bem com a bola. Então a bola rapidamente volta com qualidade para o ataque para pressionar mais o adversário, que é um estilo de jogo muito de alguns times europeus. Então o Flamengo é um time forte. Tem os seus dias bons e ruins, como todos os times, e pode fazer um jogo, sim, competitivo com o Chelsea. O Chelsea é uma equipe que, na temporada passada, ganhou a Conference League e brigou por vaga na Champions e conseguiu uma vaga na Champions nas últimas rodadas ali do campeonato inglês. Brigou ali com o Newcastle, com o Aston Villa, com o Nottingham Forest. Até na última rodada ele vence o Nottingham Forest num confronto direto e conquista a vaga, mas é um time que não briga nesses últimos anos pelo título, por exemplo, da Premier League. Tem brigado o City, que esse ano não foi bem, o Liverpool e o Arsenal. São os três que têm brigado ali nos últimos anos. Então o Chelsea, ele está num segundo nível ali no futebol inglês. E dá para o Flamengo, sim, fazer um jogo bom com o Chelsea, acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Acho que não é um jogo que o Flamengo vai encarar. Acho que não vai ter um momento de domínio do Chelsea em cima do Flamengo. Isso eu acho que não vai acontecer, não. Acho que vai ser um jogo bem igual. Enfim, rapaziada, aqui o Mauro César, né, o Bruno Prado falando aí sobre a repercussão positiva do jogo do Flamengo. E realmente o Flamengo é um time europeu jogando na América, né, do Sul, né, rapaziada. O Flamengo tem jogadores de nível mundial, tem um técnico que jogou a carreira dele inteira na Europa. E, cara, eles falando aqui do Chelsea, o Chelsea jogou e tava reclamando do estádio vazio. Mas isso é bizarro, porque, cara, o Chelsea pensa que é o quê? Só bota muita gente no estádio na Premier League. Por que a Premier League, cara? Quem assistiu 1, 2, 3 jogos do Chelsea de campanha na Europa League viu que o estádio não tava lotado. Ninguém quer acompanhar o Chelsea, cara. Esses caras, eles se acham demais, mano. Eles se acham muito, cara. Eu tô torcendo pro que o Flamengo faça um grande jogo e vença o Chelsea. Que aí eu quero ver qual vai ser a desculpa que eles vão criar pra derrota do Chelsea. Ai. Mas enfim, rapaziada, deixa nos comentários qual é a sua opinião. Se você acha que o Flamengo vai vencer o Chelsea, deixa aí nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.